Obrigado pela atenção. O programa ao vivo é assim, para fazer tudo perfeito, olha, não é fácil, né? Pois é, pois Me- é. Tinha até feito um cumprimento dizendo assim, ó, como é que tá esse frio aí? Não, o frio tá aqui, essa semana tá de renguear Cusco. E tu teve semana passada aqui no Rio Grande do Sul, hein? Como é que foi o frio por aqui, hein? Adorei. Eu tinha estado na semana anterior no Pará. Então, você pode imaginar Bah. que eu saí de 40 graus para 5, né? Então, foi uma queda bem grande de temperatura para mim e, naturalmente, eu fiquei doente, né? Ô, Renan, a primeira Clássico. vez que a gente conversa, e eu quero oportunizar a nossa audiência, nós estamos na Costa Doce aqui do Rio Grande do Sul, compreendendo Barra do Ribeiro a Pelotas, e é uma região que tem muitos agricultores, indústrias, gente que mora em Porto Alegre, Pelotas, circula por aqui. A nossa abrangência é bastante legal aqui, bastante interessante. A nossa rádio é uma rádio de notícia, e fizemos rede com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre em vários momentos, inclusive agora há pouco tu estava ouvindo aí Notícia Hora Certa, Copa do Mundo, futebol do Grêmio e do Inter também, e nós temos uma relação muito boa aqui na região em função disso. Mas eu queria trazer os nossos ouvintes e telespectadores também, que nós estamos na Sul TV, para conhecer um pouquinho o Renan Santos. Quem é Renan Santos? Nós, a tua história. Renan Santos, Renan Santos é um homem de 42 anos de idade, nascido em São Paulo, de uma família de classe média. Sempre gostou de estudar história, acho que muito por influência do meu pai. Sou antipetista desde a eleição de 89, quando meu pai já me fez ficar xingando o Lula na televisão. Fui sempre um grande estudante, um grande aluno. Se não fosse, minha mãe me dava as famosas palmadas, uma técnica perdida muito funcional. Sim, Passei na faculdade de Direito da USP. ah, Ali eu comecei a fazer política, ali eu comecei a arrumar meus primeiros entreveiros políticos, briga com os professores, odiava aquela ideia de greve de estudante. Aprendi muita coisa, me frustrei muito, mas assim foi uma grande escola para mim. Larguei a faculdade, me tornei empresário, comecei a trabalhar com recuperação de empresas. Eu comprava empresas falidas ou fechadas sim. e começava a recuperar elas. Então, aprendi de tudo, todas as áreas possíveis, de venda, a compras, de departamento jurídico, RH, de financeiro, a contabilidade. E via o meu país derreter ali nos anos do governo PT moralmente, né? Viu o país aceitando mensalão, aceitando petrolão, aceitando tudo, porque o Lula ia trazer a Copa do Mundo, porque ele fez Bolsa Família. E aquilo me consumia por dentro, até que vieram as famosas manifestações de 2013, quando o povo foi para a rua pelos 20 centavos, mas aquilo já escondia algo maior. Eu peguei, tomei uma manifestação ali, peguei a liderança dela, foquei em questões anticorrupção, e ali me veio na cabeça, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e eu preciso começar a mudar o meu país. E ali eu monto, né, depois de coisa de um ano me organizando, o Movimento Brasil Livre, que foi o movimento que organizou as manifestações que derrubaram Dilma Rousseff. Eu, o Kim Kataguiri, mais um grupo de amigos. ah, Ajudamos a derrubar Dilma Rousseff, fomos fundamentais nisso. Eu fui vice-presidente do comitê do impeachment. Participamos ativamente também das ruas, daquilo que foi o apoio para a prisão do Lula. Anos depois, Bolsonaro chega ao poder e nós começamos a ver inúmeros erros cometidos por ele. Fomos críticos ao governo dele, fomos cancelados, perdemos apoiadores e seguidores, mas nunca vergamos, mas nunca quebramos. Né? Você tem que ser, acho que a grande dificuldade tua, e essa foi uma grande lição que nós tivemos, é contrariar o que os próprios seguidores ou eleitores pensam. Acho que quando você concorda tudo com o eleitor, você tem que compreender que o eleitor erra, né? A voz do povo não é a voz de Deus. E o político corajoso ou o líder corajoso é aquele que discorda daquele que o segue. É. Porque se ele concorda com tudo que ele segue, ele não é líder, ele é É. um seguidor. Ter opinião é uma coisa que o outro tem que aceitar, né? Não adianta nós falar de democracia se eu não aceito a opinião do meu amigo, do meu vizinho, do meu colega de trabalho. Então, é uma coisa Exatamente. complicada. E eu acho que tem muita gente com boas intenções, mas tem erros, daqui a pouco, de organização, de decisões, de parceiros que estão dentro de um governo, que tu falaste, né? Que tem coisas que são, às vezes, por um erro de ideia, mas não que seja maldade, seja de criar um imbróglio para as pessoas. Porque eu já vi, eu já estou com 62 anos, já passei por vários governos e politicamente já fui ativo, já fui vereador aqui em Camaquã. Vi coisas positivas da época que o governo que eu defendia fez, vi coisas negativas que o governo fez. Então, se eu não tenho opinião, então não tem que voltar para casa. A questão da política, você também, menos tempo que eu, mas você também já teve vários presidentes da República. Você pegou Collor, pegou Michel Temer, pegou Lula, Dilma, Perfeito. Bolsonaro e agora Lula de novo. Tem coisas positivas de algum que pode ser aproveitado para outro, só a questão da forma de olhar, né? Com certeza, com certeza. Eu posso falar.
da coragem reformista, meio irresponsável, mas da coragem reformista que havia no Collor, eu posso falar na incrível capacidade de ter feito reformas do Fernando Henrique Cardoso, foi o presidente que mais alterou o Estado brasileiro. É, eu não tenho muito a falar em termos de coragem sobre o Lula, eu acho que ele fez um governo absolutamente covarde em termos de alterações na dinâmica política do Brasil. Sim. Ele só basicamente tinha um projeto de poder. Acho que o governo da Dilma foi desastroso. Acho que o Michel Temer ele teve, vamos dizer, um mérito em não se, vamos colocar assim, em abdicar de qualquer vaidade, né, em termos de popularidade, e só focar em passar uma agenda. Acho que o Bolsonaro padeceu do mesmo problema do Lula, que é o problema da vaidade. O homem quer ser popular a todo custo e não quer abdicar da popularidade em prol da construção. Que eu acho que esse é o grande problema, desses dois blocos políticos. São homens que são apaixonados por si próprios e eles são seguidos por uma massa de pessoas que são apaixonadas por eles. E o problema dessas paixões é que quando você ama a si próprio mais do que o próprio país ou mais do que o próprio projeto, você só faz as coisas para você e não pelo país, e aí as coisas não andam. Pois é. Não, e tem um negócio interessante que é o sistema, né? Onde tu está inserido. Um Congresso Nacional que hoje vive de PIX, não vive de ideias, não vive. O partido não existe mais. Hoje é um monte de pessoa num partido. Não tem mais filosofia partidária. Eu defendo esquerda, direita, não tem problema de defender. Acho que a gente tem que conviver com dois lá. Mas o negócio é PIX. Tem PIX, tem que ter emenda parlamentar para mim votar. Perdeu-se o cerne. E o cerne é que comanda o país. Infelizmente, é o Congresso Nacional, né? Exato. Eu concordo com o senhor que esse é o maior problema do Brasil. O centrão, que é esse tipo de política amorfa, sem forma, que não tem lado, ou seja, esse monte de partido, vou dar os nomes aqui, União Brasil, PP, Republicanos, MDB, PSD, eles estavam no governo do Bolsonaro, agora estão no governo do Lula na maior tranquilidade. Eles são situação e oposição ao mesmo tempo, porque a única coisa que interessa é a verba, é a grana. É. Essa gente é o verdadeiro câncer. Aí o nosso ouvinte pode falar, não, o verdadeiro câncer é a esquerda. Assim, a esquerda é um problema, é o meu adversário natural. Mas Sim. numa democracia no mundo inteiro, existe a esquerda, existe o campo da direita. É. Existe. Eu, E você vai ter, vamos dizer, nuances entre cada um, mais à esquerda aqui, uma centro-esquerda, uma centro-direita, uma extrema esquerda, uma extrema direita, normal, é da vida. Agora, centrão, que é um político que é. não tem posição, isso só tem no Brasil. Isso é uma criação brasileira, isso é uma jabuticaba. É. E essa jabuticaba tem que acabar. Esta é a maior anomalia da nossa política. É isso que faz com que o Brasil seja muito, muito atrasado. Porque ninguém consegue governar, ninguém consegue andar com nenhuma agenda. A agenda que anda é sempre uma agenda de roubalheira e corrupção. E é por isso que o Brasil está quebrado. E esses são os nossos maiores inimigos. Só que, assim, eu vou te falar, assim, eu estou muito animado com a minha pré-candidatura, eu estou muito animado com os números, estou muito animado com a ideia de que nós podemos bater o Flávio Bolsonaro no primeiro turno e ir para o segundo turno derrotar o Lula. Agora, o brasileiro, tá? E eu tô aqui, assim, para arrumar briga com o eleitor também. O brasileiro, ele gosta de se apaixonar por ladrão. É muito difícil, muito difícil. A gente tá falando aqui de um povo que insiste em errar. A insistência no erro é um negócio que não se altera. Então, é difícil. Nós vamos ter que lutar muito. Houve uma pesquisa semana passada, não sei se foi da Veja, perguntando se conhecia algum nome de senador ou deputado, e a população não sabe, mas sabe o nome dos influencers, Deolane, por exemplo, sabe o número dos caras do Big Brother, mas não sabe o nome do deputado ou do senador. Realmente o desconhecimento, eu acho que a palavra certa não é isso, desconhecimento é desinteresse pela política, acaba a gente buscando outras alternativas, não sei, cortinas de fumaça, para acontecer isso. Mas o Renan Santos percebeu que poderia ter uma brecha dentro desse viés. Eu estou te falando assim porque o motivo da minha iniciar essa entrevista contigo foi de um jovem de 19 anos que disse, tio Fábio, ele me chama, eu precisava, eu queria que tu conhecesse o Renan Santos, porque é um cara que eu estou vendo nas redes sociais. Aí nós começamos falando um pouquinho de política, eu nem sabia que ele tinha interesse na política. E eu percebi que nós temos uma lacuna aí, gigante, entre um eleitorado que está iniciando na sua primeira votação, até os 25, 28 anos, que eles têm uma lacuna de descobrir quem é o melhor candidato para ele. E nisso tu entrou num foco, tentar trabalhar nesse assunto. Como é que está sendo, por que tu decidiste ser candidato? Porque aí tu passa de ser de um movimento que andava em paralelo ao processo político, para ser o centro como candidato a presidente da República por um partido novo, sem representação no Congresso Nacional,
Como é que o Renan Santos identificou que isso era uma brecha e como vocês estão fazendo para que você, o seu discurso, a sua meta de trabalho seja divulgada isso para esse público? Eu falo jovens, mulheres e crianças que querem daqui a pouco descobrir que a política tem coisa boa. Eu não pensei pela brecha, eu apenas, sou uma pessoa muito ambiciosa, eu sou o mais ambicioso de todos os, candidatos ou pré-candidatos. Simplesmente porque eu acho que o meu projeto é melhor do que o deles. Eu estudei, não apenas eu, mas o meu grupo, nós estudamos muito mais do que eles. Nós publicamos 6 livros de propostas, que é o livro amarelo. Vou publicar agora um compilado deles para a eleição, que será meu plano de governo, que é de longe o mais complexo, que trata do maior número de assuntos. Eu abordo todos os assuntos do Brasil sem medo de ser feliz, no sentido de que eu vou no Nordeste, eu vou falar dos problemas do Nordeste para os nordestinos, sabendo que eu vou desagradar muita gente, mas não estou ligando. Também vou aí no Sul, vou falar de como boa parte do eleitor mais velho sulista é apaixonado pelo Bolsonaro e como o Bolsonaro só usou eles durante as eleições, e se eles ficarem bravos, paciência, é da vida. Ou seja, ao ser brutalmente honesto com o eleitor e apresentar respostas para os problemas, as pessoas me levam mais a sério. E é isso que aconteceu. As pessoas que me conhecem tendem a me levar mais a sério do que as pessoas que conhecem profundamente um Flávio Bolsonaro ou mesmo um Lula. Sim. E entre os mais jovens, em que as pessoas estão formando agora a sua decisão e não estão apaixonadas por essas gangues políticas que estão presentes aí, isso é muito inspirador. As pessoas falam, poxa, há alguém que está querendo fazer um jogo completamente diferente, alguém que não tem escândalo de corrupção nas costas, alguém que fala dos meus problemas de maneira clara. Então eu Sim. abordo os problemas econômicos, sociais, políticos de uma maneira muito sincera, e acho que isso faz diferença. Pois para te fazer entrevista, eu olhei olhando teus vídeos, tá? Depois eu quero entrar nas questões do Rio Grande do Sul, tá? Mas Claro. assim, você foi no Belém do Pará e falou mal das áreas de esgoto, de corvos, de que estavam lá na área onde foi a COP. Quem E dera fosse um corvo. um urubu, né? É urubu. E houve uma menção de vereadores de lá dizendo que você não é bem-vindo. Tu disse que falar a verdade é uma coisa que choca e te expõe positivamente como negativo, é isso? Minha cabeça é, eu não ligo pro que falem de mim. Eu não dou absolutamente a mínima. Eu acho que a opinião de um vereador de Belém do Pará e nada para mim é a mesma coisa. Simplesmente porque um vereador que aceita que as pessoas vivam naquele lixão, que é a favela dos Jurunas que eu visitei, é apenas um canalha, aquilo é um vagabundo. Então, são basicamente parasitas que estão vivendo da pobreza das pessoas. E aí eu fui e mostrei a realidade local, e que é muito engraçado isso, porque eu fui nessa favela, eu falei, aquilo parece um campo de guerra. E na verdade eu estava errado, né? Um campo de guerra é mais limpo do que aquilo. Né? Tinha mais cadáver lá, tanto que tinha só urubu do que num campo de guerra. E no dia seguinte, isso é muito engraçado, a prefeitura mandou um monte de retroescavadeira para limpar o lugar. Ou seja, eles desgostam da minha crítica, mas eles vão logo correndo para limpar a besteira que eu demonstrei, né? Vamos falar então do Brasil. Fala do custo da máquina Brasil. É uma coisa que tu teve aqui em Bento Gonçalves, tu visitou vinícolas, visitou empresas ligadas tu falou com o Giovanni, que é um influencer na área do tabaco. Nós estamos aí com o acordo do Mercosul com a União Europeia, que tu sabe que vai atingir de cara e bem em cima da questão do vinho do que nós estamos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. O tamanho da máquina Brasil que está hoje e o que o Renan Santos quer para o Brasil futuro. Vamos lá. Os brasileiros, e aqui eu vou novamente, né, o eleitor que está nos ouvindo, eu vou desafiar o eleitor. O eleitor quer pagar menos impostos. O eleitor quer competitividade para que os produtos brasileiros consigam competir com produtos gringos. Sim. Vocês querem isso? Vocês querem ganhar bem? Querem tirar uma grana boa de salário, quer abrir uma empresa, quer ver a empresa funcionar? Então você concorda que precisa cortar gasto. Então eu vou cortar. Vou cortar privilégios do alto funcionalismo. Isso aí vai me dar 50 bi. Se os estados colaborarem, eles podem também arrumar. A gente pode aumentar essa conta num número legal. Tá, vocês também querem que eu corte alguns subsídios de grandes empresas? Vou cortar. Vou cortar lá no topo, tá? O problema é que isso não vai resolver. Isso é uma parte da solução, mas não é o total. Eu vou precisar, na hora de fazer os reajustes da aposentadoria, que acontece anualmente através de um gatilho em que toda vez que aumenta o salário mínimo, aumenta a aposentadoria, e o único lugar no mundo que faz isso é o Brasil, nós inventamos essa jabuticaba, eu vou precisar que não seja mais assim, que as aposentadorias sejam reajustadas de acordo com a inflação. Aí talvez você, eleitor, não vai concordar. Entendeu? Vai falar, mas eu não quero, mas entenda, só o Brasil faz isso. Os concorrentes do Brasil, eles conseguem cobrar impostos menores sobre seus produtos, serem mais competitivos, também porque eles não inventam essas besteiras. Outra coisa, o BPC. Eu vou passar o pente fino no BPC e Bolsa Família. Mas não quero que você passe o pente fino. Eu consegui pegar um BPC com o laudo de um amigo meu. Eu vou tirar esse laudo. Vocês aceitam isso, eleitor brasileiro? Porque eu vou precisar fazer isso.
Se você quiser que eu reduza impostos, se vocês quiserem que os juros caia para 5% e que nosso dinheiro valha, se vocês quiserem que o vinho da Serra Gaúcha consiga concorrer com o vinho que vem da gringa, eu preciso explicar para vocês que eu vou ter que cortar muita coisa errada que existe na máquina pública. E aí, eu cortando essas coisas erradas, igual o Milei está fazendo na Argentina, eu vou deixar o Brasil funcionando num regime fiscal similar aos dos países desenvolvidos. Aí o que vai acontecer? O Brasil vai crescer. Só que eu vou precisar da ajuda do eleitor. E o eleitor vai ter que questionar a própria mentalidade que foi colocada para ele de que tudo são direitos, tudo são direitos. O direito, às vezes, não é um direito. Quando você reajusta, vamos dizer, certos benefícios da maneira como é registrado no Brasil, você até vê o seu número aumentar. Olha, vou me pagar tanto por mês. Só que aí vira inflação, vira aumento de dinheiro, e na verdade o que você acha que você ganhou, você perdeu, que é o que está acontecendo. O É. poder de compra do brasileiro só diminui. Então, cortar gastos é uma coisa muito profunda. Eu vou precisar cortar gastos na casa dos 3,3 trilhões de reais em 10 anos, que é a maior reforma da história do Brasil. Só que aí o Estado brasileiro para de gastar tanto, e aí nos próximos anos os juros do Brasil vai ficar baixinho, os impostos vão poder baixar, e você vai poder ter grana. Só que para isso eu vou precisar fazer um reformão. O eleitor está afim? Se tiver afim de fazer, eu estou propondo. Os outros não estão. O Flávio não propõe, o Lula não propõe, ninguém propõe nada. Eles vão enganar vocês, vão falar, não precisa de nada disso. Eles estão mentindo. Então, eu estou sendo honesto. Dá para fazer tudo isso e dá para os produtos brasileiros começarem a ser competitivos internacionalmente. Só que sem cortar as despesas do Estado, é mentira, não vai rolar. Vocês vão ficar tudo pobre. Pois é. No Rio Grande do Sul, ao longo de muitos anos, eu não sei, não dá para dizer que foi erro de governador ou não, mas nós se encalacramos numa conta, numa dívida brutal contra a União. E o Rio Grande do Sul, agora, em função da enchente, andou suspendendo o pagamento da dívida, mas agora, a partir de janeiro do ano que vem, tem que começar a pagar uma coisa monstruosa que o Estado não conseguirá pagar se não houver um acordo. Você tem olhado isso? O que crédito a União tem com os estados e como os estados poderiam pagar isso? Vamos começar analisando o problema. A população do Rio Grande do Sul, ela resolveu, desde os anos 80, começar a eleger governadores do PT, que estouraram os gastos públicos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos melhores estados do Brasil. O Rio Grande do Sul sempre foi o quarto estado do Brasil em PIB. O Rio Grande do Sul ficou na região sul, o Paraná passou e foi embora. Santa Catarina não passou em termos absolutos, mas é um estado que está numa situação muito melhor do que o Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul é o patinho feio da região sul. E aí, por quê? Os gaúchos decidiram virar petistas por muito tempo. Estouraram as contas públicas. Essa é uma autocrítica que os gaúchos têm que fazer. E aí, mesmo o Rio Grande do Sul mandando muito dinheiro para a União, e recebendo muito pouco, o Pacto Federativo do Rio Grande do Sul manda 51 bilhões e recebe de volta apenas 13. Mesmo isso acontecendo, o Rio Grande do Sul não fez a lição de casa. Então, o Paraná também é roubado pelo governo federal, São Paulo é roubado pelo governo federal, só que eles fizeram a lição de casa e, mesmo sendo roubados, eles conseguem sustentar. O Rio Grande do Sul precisa fazer essa lição. E aí o governo federal, como é que eu vou funcionar na gestão da dívida? Primeiro, o próprio governo federal tem que fazer a lição de casa dele, que é o que eu acabei de falar na pergunta anterior. Eu vou Sim. resolver as despesas do governo federal. Aí eu vou fazer um regime para resolver as dívidas de maneira muito clara e muito cristalina. Nós podemos dar condições especiais, nós podemos deixar parcelas pequenas e vamos pegar essa dívida e repactuar? Podemos fazer isso, só que eu vou exigir dos estados compromisso em reformas previdenciárias, administrativas, de toda sorte para que os estados consigam pagar suas contas. Se o estado não colocar um regime fiscal, se o estado não fizer o que eu fizer no governo federal, o estado, eu vou pegar e vou executar as garantias do estado, porque significa que o estado eleger um governador picareta que não quer pagar as contas dele, que é o que acontece na maior parte dos casos. Isso precisa ser colocado aqui. Os estados dão garantias, não fazem as reformas no próprio estado, ou seja, não resolvem as próprias contas públicas, e aí vão lá no Congresso, juntam as bancadas e fazem o Congresso anistiar as dívidas dos estados. Aí fica um jogo que é um jogo de empurra. Isso desde a Constituição de 88 já aconteceu umas 5, 6, 7 vezes. Com vários estados, além do próprio Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, então deu um passa-moleque agora na União. Bah. Então, assim, sou a favor dos estados mais do que da União. Acho que o estado como o Rio Grande do Sul tem que se recuperar. Vou ajudar a se recuperar. Só que vai ter que fazer, assim como eu vou fazer a lição de casa como presidente da República, o governador do Rio Grande do Sul tem que fazer a lição de casa como reforma. Tem que ter reforma administrativa, tem que fazer a limpa na máquina pública, tá? Porque foram anos, e a gente precisa fazer essa crítica ao Rio Grande do Sul, um estado com talvez o capital humano mais corajoso do Brasil. Onde há desenvolvimento econômico no Brasil, há gaúcho. Tem que todo mundo colocar isso em mente. É. O desenvolvimento econômico do agro no Brasil é gaúcho,
gaúcho no Maranhão, é gaúcho na Bahia, é gaúcho Tocantins, em Rondônia, gaúcho é um povo sensacional. Só que tem algo de muito errado que o gaúcho fica rico e enriquece outros estados, só que ele fica pobre no Rio Grande do Sul. É, é uma pena. É uma pena. Agora nós estamos com a BR-116 aqui que liga Porto Alegre ao Porto de Rio Grande, que é o único porto que nós temos aqui, com obras hoje paralisadas por falta de dinheiro. E nós estamos aí com as obras aí sendo definhadas cada dia que passa. Renan, uma coisa que tu trabalha também no teu pensamento é a questão da legislação penal, tu fala sobre facções e tu faz um discurso de que o Brasil ou encara esse assunto de frente ou o Brasil não muda. Fala um pouco sobre isso. O pior, eu vou até alterar a sua fala, se me permitir, ou o Brasil encara esse problema ou ele vai mudar definitivamente para um narco-estado, ou a gente vai virar o que hoje é o México. Nós estamos se encaminhando para virar uma espécie de um México, para virar o que a Colômbia tinha se tornado, o que o Salvador era, o que Honduras é, que é um narco-estado, é um país controlado por gangues, com um pedaço do território judiciário controlado por gangues. Quem está nos ouvindo precisa entender, isso já acontece. Tá? Em São Paulo, né? O poderoso estado de São Paulo, o Porto de Santos, toda a região da Baixada Santista e um pedaço importante do interior é do PCC. O PCC tem empresas no mercado financeiro, o PCC tem distribuidora de combustível, isso está acontecendo. É. Se o Estado brasileiro não destruir o PCC vai virar o Estado brasileiro. Isso também acontece com o Comando Vermelho, que toma pedaços de cidades. A gente tem também aí no Rio Grande do Sul, se eu for para Porto Alegre, lá na Restinga, você tem Sim. a facção Bala na cara. Bala na cara é um. Bala na cara, V7, os anti-bala, os manos. Aí vocês têm uma facção para dar e vender. Então, assim, se nós continuarmos entregando um pedaço do nosso território para eles, eles vão mandar na gente, institucionalmente. E como é que muda isso, hein? Como é que muda? Nós temos uma legislação fraquinha e um Congresso também já parte comprometida com isso, não? Exato. Olha, eu não sei se está acompanhando o caso do do Rio de Janeiro. Sim. Márcio Canella é claramente envolvido com o Comando Vermelho. Ele seria candidato ao Senado apoiado pelo Flávio Bolsonaro. O Bacelar, que seria o governador da direita, apoiado pelo Flávio Bolsonaro, ele era um operador político do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Ele era operador junto ao TH Joias, que era membro aberto, público, do Comando Vermelho. O Comando Vermelho já é dono do Rio de Janeiro, junto com grupos políticos. Isso já está acontecendo, o Rio de Janeiro já está na mão. Né? E junto com a turma de direita do Flávio Bolsonaro, né? A direita estava com eles. E se você olhar para o PT, com a turma da esquerda, a turma do André Siciliano, é a mesma turma, andava também com o Comando Vermelho ali no Rio. Então, as coisas avançaram para um nível quase inaceitável. O que você vai precisar? O direito penal do inimigo, que é uma legislação especial que retira direitos e prerrogativas de membros de facção. Então, um membro de uma facção, ele não progride de pena, ele perde presunção de inocência, todos os crimes dele são inafiançáveis, ele vai direto para a prisão, ele não passa por nenhum tipo de regime intermediário, do tipo, você vai para uma delegacia. Não, ele vai direto para um presídio especial. Todas as penas dele são muito aumentadas, então essa pessoa vai passar no mínimo 30 anos na cadeia, em regime fechado, no máximo trabalhando, comendo arroz com macarrão, e é isso, de maneira clara, é apenas isso, não há nada além disso a se fazer. Há também o trabalho de recuperação dos territórios, ou seja, o governo federal vai ter que colocar certos territórios em estado de defesa, e aí nesse estado de defesa a polícia e as forças armadas, sob o comando do presidente da república e do governador, se o governador quiser cooperar, nós vamos passar a rapa neles, ou seja, se eles entregarem serão presos, quem não quiser se entregar, ele vai se encontrar diante do nosso Salvador aí no juízo final, e vamos ver como é que ele vai se comportar diante dele. Sim. Congresso Nacional, para terminar. Tu sabe que o sistema hoje é montado por uma coisa que sem forma, não tem forma, que ela age de acordo com os interesses. Como é que um presidente da República, caso tu eleito for, para conviver, para não entrar nisso que entrou alguns presidentes, achando que pode governar sozinho sem o Congresso Nacional, tu não tendo maioria lá dentro do Congresso? Eu vou não incorrer, eu vou manter a lógica daquilo que eu falei no começo, eu vou ser brutalmente sincero. Então, eu, mesmo sendo um outsider, eu não vou incorrer naquele erro de entrar no governo e ficar, eu não vou conversar com ninguém. Sim. Como certamente o Lula começou com esse papo em 2003 e o Bolsonaro começou com esse papo em 2019. Eu vou ser claro. Preciso de vocês para compor. Aqui está a minha lista de exigências. Então, os partidos, eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Kassab do PSD. Gosto dele? Olha, eu acho
que não, não gosto do Kassab. Agora, vou ter que governar com esses caras, porque o Brasil vai eleger os deputados do partido dele, porque o brasileiro, como eu já disse no começo, gosta de votar em ladrão. O brasileiro é apaixonado em votar em bandido. O brasileiro é um bandido, vai votar, então vou ter que lidar com isso, porque é decisão dos brasileiros. Eu vou pedir, sabe, quer fazer parte do meu governo? É muito simples. Está aqui uma resolução que você precisa soltar para o seu partido, apoiando o direito penal do inimigo, apoiando as reformas que nós precisamos fazer no Brasil, apoiando a nossa agenda de competitividade, apoiando todos esses projetos. O seu partido vai soltar uma resolução e os seus deputados federais e senadores vão votar a favor disso, tá? Nós podemos, portanto, compor governo juntos com isso. E eu vou tornar público. Todas essas reuniões serão públicas diante da imprensa. Olha, imprensa, estou conversando com ele, aqui está o documento, e aí eles podem se falar. E esse documento será público para todos os partidos brasileiros. Não será, ó, com A eu faço isso, com B eu faço aquilo. Por quê? Porque se eu ganhei a eleição, as pessoas votaram nesse projeto, nesse documento que eu estou apresentando para eles. Então, se eles gostam do meu governo, eles não precisam gostar do meu cabelo levemente bagunçado, do meu charme. Não, eles não precisam gostar de nada de mim. Eles precisam gostar do meu projeto. Então, eles vão subscrever, soltar uma resolução e eu vou convidá-los a ingressar no governo para participar e administrar o Brasil. Sim. Ponto. Eu vou conversar com todo mundo. Bom, ô Renan, só para dar o final aqui, segundo turno nas eleições, como tu vê que, caso tu seja o primeiro ou o segundo mais votado, quem vem votar, quem vem fazer apoio para ti? E caso tu não esteja no segundo turno, quem o Renan e a equipe apoiariam no segundo turno? Eu não trabalho, e eu peço desculpas por frustrar a resposta, eu não trabalho com uma hipótese de derrota. Eu vim até Certo? aqui lutando muito e eu não posso trazer para os eleitores, olha, se eu perder, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sim, Eu vou só trabalhar com a hipótese da vitória. E nesse sentido, todos que quiserem me apoiar e se subscrever o documento do nosso projeto, vou receber de maneira educada, não sendo ladrão, não estando no caso no Banco Master, escândalo no INSS, não sendo ladrão, não sendo envolvido no crime organizado, todos são muito bem-vindos. sim, Por quê? Porque a eleição é sempre uma repactuação. Toda vez que as pessoas votam, elas propõem um pacto. Então o eleitor vai propor um pacto, ele vai votar em mim e vai votar em pessoas de outros partidos. É isso que o eleitor quis? Então, tirando o bandido, tirando gente que não acredita no que a gente fala, eu vou conversar com absolutamente todo mundo, serei absolutamente educado, sim, convidativo, porque eu imagino que essas pessoas queiram construir um Brasil melhor. entendi. Se elas quiserem, serão bem-vindas a me apoiar já para o segundo turno e depois no meu governo. Muito bem, esse é o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República, junto com o Haroldo Medina, que é o gaúcho, Sim, pelo Partido Missão. Foi bom a gente conversar nesse primeiro momento, quem sabe a gente oportuniza em outro momento, Renan, de estreitar alguma coisa a mais para falar sobre produtos e processos aqui do estado do Rio Grande do Sul, que eu acho que é importante também para nós conhecer um pouquinho mais o que tu sabe, o que tu pode propor para o Rio Grande do Sul também, viu? ó, é um prazer. Eu posso falar muito sobre o Rio Grande do Sul, que é um estado que não apenas eu adoro, mas eu conheço bastante, conheço a história gaúcha. Nós temos parte, assim, eu como paulista posso dizer assim, nós temos o tamanho do território nosso, muito por conta da expansão dos bandeirantes, mas dos gaúchos eu digo que nós só conseguimos mantê-lo por aí porque vocês assim o quiseram, vocês fizeram Sim. isso na ponta da faca contra os castelhanos desde muito tempo. Então, povo bravíssimo e povo com virtude, por isso não é escravo. Muito obrigado os gaúchos aí. Obrigado, Renan. Um abraço, bom trabalho. Parabéns aí pelo teu botar o peito na água aí. Tá em terceiro lugar já nas pesquisas aí, tá em vários lugares aí, vários estados, né? Tá indo bem a pesquisa, né? Ah, tá. Quem trabalha vê o resultado. Eu estou trabalhando mais do que os outros e pretendo trabalhar ainda mais. Show de bola. Obrigado, viu? Bom trabalho.